pessoal, aqui é a Via Yala, diretamente da Suíça, a sua caçadora de mistérios e de treta. E hoje eu tenho um convidado especial que é o Grego. Boa noite, Grego. Boa tarde para você que está no Brasil. Olá, Vivian, tudo bem? Estava aguardando aí esse nosso contato para a gente bater um papo, né? Já outras vezes nós tentamos, não deu certo, né? Mas hoje acabou dando. Então estou aqui à sua disposição e de quem porventura estiver conosco na sala. Boa tarde para todo mundo que está presente. Já entrou bastante gente, aí deu uma caída, saíram, mas de qualquer forma a live vai ficar gravada e depois a gente vai poder estar compartilhando também, porque eu sou uma seguidora antiga, desde 2016, né? E para mim é uma alegria muito grande estar com você aqui e também porque eu eu conheci muitas coisas através de você. Então, eu quero começar já te agradecendo por todo o trabalho que você vem fazendo todos esses anos, com seu programa de entrevistar pessoas e trazer todo esse mistério, toda essa história e informação sobre diversos temas, né? Desde ocultismo, teosofia, e a gente vai falar mais no decorrer da live. Primeira coisa seria: existe vida inteligente? Bom, isso aqui é uma pergunta cabeluda, como a gente chama, né? É óbvio que deve existir vida inteligente no universo, né? Nós conhecemos a vida inteligente aqui na Terra, que a gente acha que é inteligente, mas pela conduta humana está faltando alguma coisa para a gente realmente assumir esse título de seres inteligentes, né? Porque um ser inteligente que não usa a inteligência para o seu bem e da própria humanidade não pode ser considerado uma raça inteligente. Mas o universo é muito grande e, com toda certeza, nessas bilhões e bilhões de estrelas, deve existir vida e provavelmente vida inteligente. Interessante. E isso você vem trazendo para o seu público já tem quantos anos? 18 agora, né? Então, isso nós temos duas questões aqui. O Vida Inteligente entra no 18º ano, que é o meu programa de TV, posso falar daqui a pouquinho. Agora, antes disso, já nasce comigo essa questão de discos voadores, extraterrestres. E isso vem desde o meu nascimento, fatos estranhos, fenômenos que aconteceram no meu nascimento, fenômenos que aconteceram saindo da clínica particular onde eu nasci, fenômenos da minha infância, até que aos 10 anos, eu já contei essa história dezenas de vezes, em cima da minha casa, uma nave ficou parada, girando sobre o seu próprio eixo. Chamei meus pais, chamei meus vizinhos, chamei amigos, então foram muitas testemunhas, né? E a partir desse fenômeno, eu comecei a ter sonhos, eu comecei a ouvir palavras sem som, eu tinha sangramentos pelo nariz, alguns fenômenos aí que não vale a pena a gente ficar colocando aqui, porque são fenômenos particulares, né? Aconteceram comigo. E então eu estou acostumado a lidar com o insólito, a presença de seres que a gente desconhece, né? Vidas inteligentes, seres inteligentes que pilotam naves inteligentes que são capazes de parar no ar, são capazes de desaparecer e reaparecer, que pousam, que deixam marcas, que têm tripulantes, cujos tripulantes diferem em tamanho, cor, compleição, mas todos eles com a característica humanoide. Então, como já dizia Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Hoje, nós estamos num universo, digamos assim, de muita confusão, de descrédito, de vulgarização, todas essas
coisas boas do passado, esta geração atual não está conseguindo manter. A gente pesquisava no passado com união, todo mundo pesquisava por um único objetivo. Hoje as pessoas disputam o objetivo para si próprias, né, para os seus grupos, e isso vai fazendo com que, ao invés da gente se transformar em humanidade, uma unidade, a gente acaba formando grupos isolados e se afastando, nos afastando daquilo que a gente almeja e tanto fala no programa Vida Inteligente, em outros lugares esotéricos, exotéricos, mistos, escolas e por aí. Então, nós temos que fazer, na prática, o que teorizamos. Isso não está acontecendo. O que eu tenho visto é que o cenário, né, tem mudado muito, tem as pessoas novas que estão chegando e estão olhando mais para o ego, né? Quem consegue transmitir melhor, quem consegue ter um contato melhor com, sei lá, com tipo de tecnologias avançadas, sendo que, como você acabou de colocar, antigamente não tinha isso. Não tinha essas tecnologias avançadas para provar alguma coisa para alguém, né? E você pode contar mais um pouco, você chegou a fazer uma carreira durante um bom tempo nesse tema, com esse tema. Não, eu sou reconhecidamente vou dizer, um esperto, né? Apesar de eu não ligar para isso, escrevi 5 livros. Um está traduzido para o inglês, você sabe, está sendo lançado num futuro breve aí por você, está aí, então, Extraterrestrial Teachings. Então, mas hoje eu estou mais nos bastidores, que é o melhor lugar, porque sempre se fala aquela frase conhecidíssima, né? Os incomodados que se retirem, não é isso? Então, eu tenho me incomodado muito em alguns lugares, em alguns grupos. Então, o que eu tenho feito? Eu me retiro. Eu trabalho nos bastidores, mas pelo bem, porque bastidor tem 2 tipos de bastidores, né? Aqueles que detonam pessoas e aqueles que enaltecem pessoas ou produzem, fazem coisas positivas. Então, eu tenho procurado meus semelhantes energeticamente, ideias de pensamento, e a gente tem trabalhado em favor da humanidade, do todo. Do todo. Eu não preciso estar em público, eu não preciso estar avisando, falando que eu estou trabalhando por todo mundo. Eu estou na minha quietude, eu mais o grupo, e assim tem diversos grupos pelo mundo, que trabalham por todos, para que todos possam se transformar e fazer esse mundo aqui melhor. Apesar de saber que nós não somos perenes, né? Que já estamos na marca do pênalti, digamos assim, já estou numa idade um pouco avançada, mas eu quero deixar um legado legal, um legado para mim, um exemplo para os filhos, para os netos. Para a sociedade eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí porque eu não quero nome de rua, eu não quero que lembre do... o grego era bonitinho, tinha o programa Vida Inteligente, isso aí não interessa nada. Nem nome de rua, nem placa, coisa nenhuma. Interessa o que você deixou, o que você proporcionou, portas que você abriu, oportunidades que você deu. Eu tenho feito, veja só, hoje nós estamos aqui, por enquanto, em 6 pessoas. Pode ser que nós fiquemos em 6, pode ser que diminui, pode ser que aumente. Muitos foram convidados. Por que não estão aqui? Cada um tem a sua resposta. Diversas alternativas. E assim a sociedade também. Você oferece coisa boa, as pessoas não aceitam. O ser humano ainda continua querendo e gostando, isso ninguém pode contestar o que eu vou dizer agora, o pão e o circo. Ofereça pão e o circo e você vai ver. Se você trouxesse hoje um tema aqui, nem quero inventar nada aqui, mas que não fosse o que nós vamos conversar, você teria um monte de gente aqui, porque estaria na sintonia que as pessoas querem, né? Hoje o bem, o bom e o belo, pouca gente quer. Pouca gente quer. Então, estou feliz de estar fazendo isso aqui. Estou no papel de beija-flor, né?
jogando aquelas gotinhas no incêndio e fazendo a minha parte. Eu e mais um monte de gente. Isso aí, sem aparecer. E a UFOBRAS? A UFOBRAS foi uma iniciativa, como eu disse, eu fui para os bastidores da ufologia, né? Porque a ufologia virou muito comercial, a ufologia teve muita mistificação, a ufologia teve muita coisa que acabaram de... A maioria dos grandes ufólogos faleceu, já foi embora, e perdeu-se a base, vamos dizer. Não existe um estudo científico da questão. Existe muita elucubração. Hoje você tem, não quero ferir suscetibilidades, não quero ferir nada, mas você tem todo tipo de intervenção. Os extraterrestres estão aqui de tudo quanto é jeito. Eles têm clube de esqui, eles fazem curas, eles têm isso e têm aquilo. Então, isso denigre o estudo, sem prova nenhuma o que se fala. Então, a documentação hoje, qualquer coisa que se fale tem que estar embasado na ciência, tem que ter como base na ciência. Então, a partir do momento que as pessoas mais antigas faleceram ou saíram desse cenário, não resta muita coisa a se fazer, a não ser trabalhar nos bastidores, pelo esclarecimento, pela elucidação do fenômeno. E a UFOBRAS, ela nasceu, não sei quantos anos atrás, no sentido de fazer com que cada pessoa, no seu estado, na sua cidade, na sua casa, seja um emissor de trazer as notícias, vamos dizer, de fenômenos da sua região. Acontece alguma coisa na Suíça, a Vivian faz parte da UFOBRAS, ela vai dizer para o grupo grego, grupo, aconteceu isso aqui, eu tenho essas fotografias, o grupo discute, o grupo registra. Então não tem cacique, são todos índios, são pessoas que interagem pelo Brasil, não somos muitos, né? Mas interagem pelo Brasil trazendo informações cada vez menos informações ufológicas. Isso é muito estranho, porque hoje, com toda a tecnologia, com celulares, todo mundo tem celular, todo mundo tem câmeras, todo mundo tem satélites, Hubble, o West, aí, essas coisas todas. E sabe que hoje a gente não consegue mais ver disco voador. Por que será? Né? É estranho isso, né? Quando não tinha nenhuma dessas sofisticações assim, eles eram mais frequentes. Eles, eu não sei quem são. Não sei se são daqui, não sei se são de fora, né? Não sabe se é de baixo. Eu não sei, então. Daqui, eu digo daqui, da Terra. Pode ser de baixo, Sim. pode ser até extraterrestre. Mas, por enquanto, eu só posso acreditar que é mais provável que sejam daqui do que vir de fora. Que eu não tenho prova alguma da procedência externa deles. A não ser que, como eu disse aqui outras vezes, eu capture um disco voador, veja a placa de registro dele. Só falta. Eu tenho que brincar, né? Tem que ser lúdico na questão. Aí sim. Mas, enquanto isso não acontece, nós temos que estudar com seriedade. Existem muitos fenômenos insólitos, inexplicáveis. Eu mesmo posso dizer, porque experienciei muitos deles, um monte de pessoas idôneas que eu conheço experienciou, teve avistamentos, teve o que a gente chama de abduções, e uma série de coisas que a gente tem certeza de que o fenômeno existe. O que é, nós não sabemos, ninguém pode afirmar ainda. Uma pergunta, na sua experiência, a abdução pode ocorrer também durante o sono? Se acontece, apesar de terem acontecido abduções, dizem, né, tem os estudos, os especialistas, abduções durante a vigília, né? Durante o dia. O cara está na rua, está andando e, de repente, ele some, é levado. Né? Temos o caso do Travis Walton, que eu conheci, que tem o filme, né? Conversei muitas vezes com ele, aquele do filme Fogo no Céu. Então, abduções são possíveis em estado de vigília. Quando você está dormindo, você está desguarnecido, vamos dizer. Né?
Então, é muito mais fácil. Tem um caso maravilhoso, que é que é o mais bonito que eu conheço da ufologia. O caso mais impressionante que eu conheço da ufologia, nesses 62 anos de estudo na ufologia, que é o caso da Linda Cortilli, lá em Brooklyn, nos Estados Unidos. Vou contar rapidinho aqui para vocês verem o que incontesta isso aí, incontestável. Então, lá dois guardas noturnos não, policiais, olhando para a ponte do Brooklyn. De repente, uma nave, um disco voador, vamos dizer pelo formato, dois pratos sobrepostos, se aproximam de um edifício de apartamentos, param do lado e, de repente, saem dois seres flutuando. Os guardas estão vendo isso. Eles entram num apartamento que está lá e saem com uma mulher, Linda Cortilli, e levam ela para dentro de uma nave e vão embora. Bom, os dois guardas podiam ter bebido, os dois guardas podiam ter cheirado alguma coisa, fumado alguma coisa, mas aí é que vem o impressionante, né? Quem também viu isso aqui foi simplesmente o secretário-geral da ONU na ocasião, o Pérez de Cuéllar. Ele foi testemunha disso. Então, são coisas incontestáveis. A mulher saiu na sua camisola, flutuando. Depois tem toda a história. Pesquisem, aí, não é o objetivo da nossa conversa de hoje, pesquisem o caso de Linda Cortilli, no Brooklyn. Vocês vão saber, o Bud Hopkins, que fez o filme Intruders, a entrevistou, fez regressão hipnótica. Então, a história é maravilhosa. E tem casos e mais casos que corroboram com essa ideia da abdução. Outras questões da abdução provam que muitas mulheres que se dizem que foram abduzidas e que foram seduzidas por extraterrestres, na verdade, após muita pesquisa, hipnose e tudo, constatou-se que muitas delas tinham sido estupradas, na verdade. E criaram mentalmente o próprio ser, não que elas fizessem isso, como é que se diz? Propositalmente. A própria mente, como defesa daquela agressão, vamos dizer, conjecturava-se que era um ataque alienígena que foi possuído e que foi desejado. Então, tem que se ter muito discernimento na pesquisa, muita ciência, tem que se usar psicólogo, psiquiatra, hipnólogo, tem que conhecer, tem que fazer exames clínicos, uma série de coisas. Isso é pesquisa, não só na ufologia, como em qualquer outra ciência ou protociência. Olha, Grego, eu tinha pensado no formato, igual eu te passei, para a gente conversar um pouco os temas e depois abrir para pergunta. Mas está fluindo de uma forma assim? Chegou uma pergunta agora, posso fazer? Você responde? Pode fazer a qualquer momento. Então tá. Então vamos deixar fluir, porque é assim. A pergunta é de Gilberto Tocatira. Grego, você tem alguma informação sobre a Operação Prato em Colares? Eu tenho informação sobre isso, eu vi muitas fotografias, eu conheci pesquisadores, principalmente o Vittorio Peretti, que esteve lá e que continua lá naquela região. Os fenômenos continuam. Agora, o que aconteceu lá, não se sabe até hoje. Tem as fotografias, o Exército foi envolvido, Coronel Irangê, que acabou cometendo suicídio, mas ele estava depressivo lá em Araruama. Mas é muito estranho esse caso aqui, porque as pessoas eram feridas, né? Apareciam as luzes e feriam as pessoas. Que tipo de seres podem fazer isso? Esses seres que a gente quer ter contato? Então, aconteceu muito isso. Aconteceu muito. Tinha uma médica, a doutora Velaide, também, que está lá até hoje, também, que estudou os casos, mas não se chegou a conclusão alguma. Agora, existem alguns lugares lá, em Colares, que ainda agora dão medo, porque o fenômeno continua. Em menor intensidade, mas continua. Sem explicação nenhuma até agora. São conjecturas. Tem fotografias, tem depoimentos, tem testemunhas,
mas não se sabe o que aconteceu ou o que acontece em Colares. Você pode deixar aberta para pergunta a hora que você quiser, porque uma live sem interatividade não tem graça alguma. As pessoas muitas vezes não querem ouvir o que o palestrante está falando. Elas querem formular perguntas também, né? Às vezes ele não está falando o que elas querem ouvir. Fica à vontade aí. Exato. E olha, está indo para esse rumo e era a primeira live que nós íamos fazer, acho que 2 anos atrás. Era exatamente sobre isso, então deixa fluir. Fala alguma coisa. Eu falo, está aqui. Ó. Ah, ótimo. Tá, é que deu um tilt aqui, achei que não tinha mais som. E sobre esse caso, acho que está fazendo não sei quantos anos esse ano da história de Varginha, né? Eu sou muito ali de perto, né? Eu sou de São Tomé das Letras, digamos, né? Agora. E que tipo de seres eram esses? Totalmente diferente dos relatos que a gente sabe, dos greys, dos azuis, dos que parecem mais humanos. E agora, hoje em dia, tem os que são gato, que são passarinho, cara de passarinho. É muito misturado, né, com a espiritualidade, com irmandade branca, fraternidade branca. Eu não sei se foi isso também que te deixou um pouco com vontade de se afastar, mas você poderia falar sobre esses seres agora espetaculares, fantásticos, que todo mundo fala que são irmãos extraterrestres, que estão aqui para proteger contra até mesmo outros que são esses do tipo que fere as pessoas e tal? Bom, hoje eu não sou uma pessoa agradável para falar sobre ufologia, porque eu não comungo de muitas coisas que eu já comunguei. Né? Eu já participei de uma série, eu fui pesquisador desde muito jovem, já estou antes dos meus 10 anos, antes de avistar o primeiro disco voador, eu já tinha alguns outros fenômenos, depois eu convivi com esse processo, participei da velha guarda da ufologia, conheci o Heineck, conheci o General Uchoa, conheci a maioria dos grandes ufólogos do mundo. Eu estive aqui em congressos no Brasil, no exterior, Bud Hopkins, Bob Dean, tudo. Nossa senhora, você não faz ideia, quase todos eles. Né? E convivendo com essas pessoas. E depois eu fiquei mais cético nessa questão, porque havia muita conjectura. O caso Varginha, por exemplo, eu conheço quase todos os pesquisadores, quase todos. O Birajara, o Vittorio Pacatini, o Edson Boaventura, Petit, Claudir Covo, Rafael Cury, Gevaeri, mais N pessoas que estiveram lá. Então, até hoje, não se tem. Todo mundo fala, olha, porque tem no Exército isso, aconteceu aquilo, tem gente que jurou que viu, e foi isso. O Marco Xerezi, que era o policial militar, se contaminou e morreu 3 dias depois, porque ele tocou no ser. E não se sabe até hoje. Passados todos esses anos, sempre tem os meus colegas, que eu os respeito muito, né? Eles vão atrás e dizem, olha, novidades sobre o caso Varginha. Eu não sei que novidade pode ter 20 e tantos anos depois. Né? Pode ser que sim. Pode ser que acabe algum segredo militar, alguma coisa. Mas o que nós temos de sólido? A meu ver, vamos dizer. A meu ver. Eu não tenho evidência nenhuma. Aconteceu alguma coisa. Tanto é que os pesquisadores, 2 dos pesquisadores do caso Varginha, não querem mais falar sobre. Agora voltou, o Pacatini voltou a falar sobre isso. Desapareceu quase 20 anos. Ficou fora, sem falar de ufologia. O Birajara Franco Rodrigues se afastou, não quer saber mais. Foi o principal pesquisador, digamos assim. Então, nós não temos nada consistente. Não se sabe do ser, não se sabe se foi daquele jeito mesmo. Dizem que as pessoas viram, as 3 meninas ali viram. Mas não temos consistência, Então, hoje, e veja, é uma coisa tão complexa, por isso que eu digo que hoje não é agradável me ouvir falar sobre ufologia. Né? Porque existem muitos abduzidos,
existem gente que passeia em disco voador, como eu ando de ônibus aqui, né? Gente que vai para outros planetas, gente que vai para baixo da Terra, mundos intraterrenos. E se acredita, gente que foi abduzida, que visitou outros planetas, tudo isso aí, ninguém até hoje, ninguém está aqui, me comprove o contrário, está aqui. Ninguém até hoje trouxe uma linha de costura, Provas. uma linha de costura, um cabelo de extraterrestre, apesar de dizerem que eles são careca, não sei o quê, né? Um pedacinho da comida, alguma coisa do banheiro deles, água, onde eles vão lá, um pedaço de grama, um pedaço de... Nada, absolutamente nada, nada. Então, são questões, se você colocar o pé no chão, você começa a se questionar. Não que você vá duvidar, não que você vai duvidar, você vai se tornar cada dia mais cético. E o cético, ele é chato? Sim, ele é chato. Mas por que ele é chato? Porque ele exige que você lhe dê provas. O cético é necessário. O cético é aquele que exige que você mostre e mude a ideia dele comprovando. Temos colegas céticos que são odiados, mas que prestam um grande serviço, porque forçam as pessoas a pararem de viajar e trazer comprovação. Mas é mesmo. Pô. Esses, tudo bem. Você tocou num assunto aí, talvez você não vai gostar. Seres de luz, esse daquilo, fulano e beltrano. Cadê, caramba? Cadê? Aparece aqui uma vez aí. Eu rezo para um monte de gente, idolatra-se um monte de gente, fala-se sobre um monte de mestre. Traz um aqui, caramba. Faz ele se manifestar, caramba. Traz. Sabe? Você idolatrar, você criar, isso aqui é bacana. É a liberdade do ser. Mas, pô, e para onde nós estamos caminhando assim? O homem é assim, ele não tem provas materiais, então ele cria. Ele cria. Deve existir alguma coisa? Deve, com toda certeza. Né? Mas não temos consistência nenhuma. Nada, nada, absolutamente nada. É triste a gente ouvir isso aqui, que tem muita gente que vive em função disso, da fé, da esperança, né? Que promete-se muita coisa. Né? Olha, comporte-se assim porque o dia do resgate vem aí e as naves vêm aí e vão levar você. Mas como é que vão levar você se você é um cara egoísta, se você quer se salvar? Porque sai de Florianópolis, porque Florianópolis vai inundar. Eu vou sair de Florianópolis de jeito nenhum. E se inundar e eu tiver que ser aqui, ou eu surfo, ou então vou embora. Uai, eu vou fugir? Vou fugir por quê? Você acha que alguém levaria para um planeta melhor covardes, fujões, medrosos? Não, de jeito nenhum. Então, nós temos que ser verdadeiramente aquilo que a gente fala. Se é uma guerreira da luz, seja uma guerreira da luz. Prove que você é uma guerreira da luz. Não fica viajando e se apegando a coisas que você não sabe, que você não enxerga, que você não tem prova. Seja essa coisa que você acredita, seja essa coisa que você acredita. Vamos lá. Alguém quer falar? O Idinara, ficam em busca de salvadores. É isso aí. Tem o meu querido amigo, Boa Noite de Portugal, né? O Idinara Chaves, a Tícite. Ana Paula, está aí ainda? Não estou vendo, não estou vendo. Mas, Grego, olha, a primeira vez que eu avistei um disco voador foi aqui na Suíça, em 2007, no meio passando dentro de um bosque, e realmente parou em cima do meu carro. Eu tinha teto solar, apagaram-se as luzes do carro, mas não apagou o motor. Sim. E o telefone também não tinha mais rede. E foi questão de segundos. Também um barulho sem som, igual você explicou no começo. Eu escutava como se fosse só ondas, como se fosse ondas. Não era som. E aquilo ficava vom, 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 mais ou menos assim.
e desapareceu rapidamente. Depois, em 2016, na Serra do Roncador. Ali não foi só eu que vi, tinham mais 4 pessoas juntos, e no final 2 pessoas ficaram no acostamento e eu peguei o jornalista que estava me acompanhando e nós fomos. E pegamos o beco, fomos. O disco, ele posou, virou uma bola de fogo e desapareceu. Essa é a minha experiência. A Suíça tem um caso muito famoso, e ele foi muito contestado, inclusive, que disseram que ele era trambiqueiro, mas tem fotos maravilhosas. Você pode até pesquisar, ou quem está nos ouvindo aí pode pesquisar. Edward Billy Meyer. Edward Billy Meyer. Sim. Ele chamava... Chamam ele de charlatão até hoje. Ele chamava os discos voadores ali, os discos voadores vinham. Depois disse que ele aprontou, que ele mostrou algumas maquetes, tudo isso aqui, mas tem coisas ali que não dá para explicar aqui. Naquele tempo, naquela época, ele não poderia forjar aquelas coisas, né? E existe muito isso. A pessoa fica em evidência, eu conheço dentro desse meio, e todas essas décadas que eu estou nesse meio, uma pessoa que tem... acontece alguma coisa com ela, ela sempre era convidada para congressos, badalada, porque foi privilegiada e tudo. Depois, quando ela caía no ostracismo, ela geralmente inventava um caso para poder voltar à evidência. Então, a partir daí, já se perde toda a credibilidade, até aquilo que você disse que foi verdade. Exatamente. Tem aqui uma pergunta que... Grego, você acha que esses discos voadores podem ser daqui? Opa! Eu também eu ia te perguntar isso. Também tem, né, muita gente fala que o exército também fabrica, que usam isso. O que você acha? Acho uma boa pergunta essa. Eu acho que essa tecnologia é conhecida por algumas nações, né? Porque assim, esses objetos, eles tiveram acidentes, né? Dizem que teve o caso Roswell, né? Sobraram evidências, gente que esteve lá, que pegou naquilo. Eu conheci o Jesse Marcel Jr., que era filho do Jesse Marcel, nos congressos. Conheci muita gente que participou de coisas, de eventos dessa forma. Agora, são questões de serem daqui ou serem de outro lugar. Qual foi a pergunta que você fez, para não me focar? Se você acha que os discos voadores podem ser daqui, da Terra. Exatamente, isso aqui. É muito mais fácil. Numa das últimas palestras que eu dei em congresso, que foi em Curitiba, e o título foi Daqui ou de Fora, né? Eu coloquei, sem dar uma definição final, eu sempre acreditei toda a minha vida de que esses discos voadores vinham de fora. A maioria disso. Durante 50 anos, digamos assim, meio século, eu acreditei que eles vinham de fora. Depois disso, eu já comecei a duvidar. Ou então eu queria as provas de que eles vinham de fora. Então eu concluo que é muito mais fácil eles estarem aqui, podem até, estou conjecturando, eu estou elucubrando, eles podem até terem vindo de fora, não sei como, esse negócio de dobra do tempo, esse negócio de buraco de não sei o quê, não faço ideia. Fala-se muito, mas eu não sei, não conseguiram trazer materialização nenhuma de lá para cá. Ninguém conseguiu. Uma vez eu tive um sonho, entre aspas, muito real, né? Uma nave parou em cima da minha casa, logo depois que eu casei, e desceram na minha casa, era a minha casa, porque eu lembro direitinho, e esses seres aí, quando eu desço na escada, já tinham 4 pessoas na minha sala. Um estava de pé na cozinha. E eu falei, inclusive, para ele em inglês. Olha que interessante, em inglês. I'm not afraid of you. Eu não tenho medo de você. Não sei por que eu falei em inglês para o cara.
Mas tudo bem. E os outros 3 que estavam na sala, eu comecei a fazer aquelas perguntas bobas, né, que a gente faz. De onde você vem? Quanto tempo você faz isso aqui? E eu me lembro bem que eu perguntei para um cara, tinha um cara sentado ali e uma mulher que só olhava para ele como se comandasse a mente dele, e o outro também estava quietinho. Eu perguntei quanto tempo vocês levam para vir de onde vocês vêm para cá. Aí ele falou 4 meses e 20 dias, primeira coisa. E logo em seguida falou, não, 4 horas e 20 minutos. Bom, o caso vai além, eu só estou contando superficialmente, né, depois do que aconteceu, não, são certezas para mim. A partir depois que eles foram embora, digamos assim, né, eu fiquei acordando durante muito tempo, anos e anos, às 4h20 da manhã. Não sei por que eu ficava acordando 4 horas e 20 da manhã. Ou tinha que entrar em conexão, o que acontecia, não sei. Mas como eu vivia, vamos dizer, em ligação, meu canal estava aberto para informações de não sei de onde, se era deles, se era da minha cabeça, se era coisa de psiquiatra, se era coisa espiritual, não sei. Mas isso ficou muito latente, até que a coisa começou a diminuir. Cada vez que eu ficava mais exigente, eu começava a me bloquear. Porque quando você começa a se questionar, você começa a botar uma série de bloqueios. E eu cortei, vamos dizer, conscientemente. Hoje eu já não tenho contato consciente com esses seres, digamos assim. Seja lá de onde eles forem, extraterrestre, interterrestre, consciente, não. Mas eu tenho uma intuição fortíssima, faço bom uso dele. O Vida Inteligente está no ar há 18 anos, com todos os temas intuídos, mais de 1000 e tantos programas intuídos. O que intuo na minha cabeça, eu transformo em tema para o Vida Inteligente. Então, em resumo, de onde vêm esses discos voadores? Para mim, hoje, até prova em contrário, esses que nós vemos aqui, que estão aqui no nosso planeta e que conseguem voar aqui em cima, conseguem chegar até a ISS, a nossa coisa espacial, são daqui da Terra. Agora, se por um dia vieram para cá de alguma outra origem, desconheço. Fala, Vivian. Mais uma colocação aqui de Gilberto gente, desculpa, Gilberto Catira, tá? Já mandaram equipamentos para Marte, mas não conseguem tecnologia para ir ao fundo do mar, que é 70% do nosso planeta. Será que não tem um outro mundo lá, ou uma outra continuação do nosso mundo lá? Em Marte? Não, no mar. Já mandaram equipamentos, tecnologia para Marte, mas não conseguiram ainda se aprofundar no mar, que é 70% do nosso planeta. Isso, não. Você acha que tem alguma coisa a ver? Olha, não é que seja isso. Com certeza, há muita coisa aqui que nós desconhecemos. 70% do nosso planeta é água. O que a gente sabe é de profundidade. Da onde você está sentado agora até o centro da Terra, são 6.500 quilômetros. São isso, 6.500 quilômetros? Não. Acho que é isso. 6 milhões e meio ou não? Agora me deu um branco aqui, não importa. Vamos supor que... Não importa. Hã? Alguém falou alguma coisa? Não importa, até a d'Água são 60 quilômetros, eu acho. 6.500 quilômetros, vamos dizer, até o centro da Terra. Vai que seja, não importa. A maior profundidade que nós temos em oceano são as fossas marianas, cuja profundidade é 11 quilômetros, 11 mil metros. Então, dos 11 mil metros até o centro da Terra, 6.500 quilômetros, existe uma imensidão. Mas no centro da Terra tem magma. Claro que tem magma. Tem um monte, isso todo o planeta, isso é provado. Mas isso não quer dizer
que não possa ter grandes vãos, grandes espaços onde não tenha magma e onde as pessoas existam esses mundos que falam. Uma das próximas, fiquem atentos no Vida Inteligente, porque para as próximas semanas aí, semana passada já falamos de Agartha, né? Sobre uma outra ótica, e na semana, daqui a uns 15 dias, vamos gravar agora, verdadeiro Raimundo. Pessoal, o Grego está voltando. Voltou. Momento, Grego, deu uma cortada. Só lembrando, pessoal, gente, dá coraçãozinho, porque isso ajuda com o nosso engajamento. Então, o Instagram ele vai entregar para mais pessoas, tá bem? Então, coloca o dedinho aí, dá coraçãozinho para a gente poder, para o Instagram, né, entregar. Agora, repete, Grego, porque você saiu e voltou. Tá, onde é que eu parei? O que era? Você parou que daqui a uns 15 dias vai ter um próximo programa. Teve semana passada sobre a Agartha, né? E o outro é... Nós vamos falar sobre Terra Oca e o verdadeiro Raymond, Bernard Raimond, que era o homem que viveu aqui no Brasil sob um outro nome. Então, nós vamos falar as entradas aqui no Brasil. Inclusive, que conhecia o professor José Henrique de Souza. Isso, muito. Então, são coisas... Foi através disso que eu cheguei a você. São coisas que vão ser trazidas aí, que não são muito faladas. Então, é isso. Instigar as pessoas a irem procurar, instigar as pessoas a irem pesquisar. Então, o fenômeno disco voador, na minha opinião, é o maior enigma da Terra. Eu acho que não tem coisa... Não, sinceramente, eu vivo com isso aqui, eu respiro isso aqui. Sempre eu estou quietinho, fora do circuito, vamos dizer, aparentemente fora do circuito, mas é uma interação com o universo. Eles estão entre nós, seja lá quem forem eles, e trazendo, contatando pessoas, trazendo coisas boas, sendo mensageiros de algumas tecnologias, porque o ser humano ele é danado, né? Ele é danado. Por isso começamos o programa falando sobre vida inteligente. Né? Você entrega alguma coisa para o ser humano, o Werner von Braun, o criador da bomba atômica, da energia atômica nuclear, sei lá o quê. Antes, quando ele morreu, ele disse: puxa, se eu soubesse, eu não teria descoberto a coisa atômica, porque da minha invenção fizeram isso, né? Fizeram a bomba atômica. Então, tem muita informação que nos é privada, porque se passar, nós vamos fazer certamente mau uso dela. Então é isso. Nós estamos aqui convivendo. Você pode ter cruzado com esses seres, com toda certeza, eu, muita gente. Talvez você tenha amigos que sejam alienígenas, vamos dizer. Né? E a gente está... Quem sabe nós somos também? Não sei. Seriam os astronautas deuses? Pode ser. Eu tenho tanto relato assim que não... O pessoal tá passando escovador aqui em cima, só pode. Tá caindo. Tá caindo? Tá caindo. Tá. Seus amiguinhos estão aí já. Deixa eles aí. Contactando. Voltei ou não? Estamos aí? Voltou. Grego, agora, quem é o Grego? Fala um pouquinho do Grego. Você é grego mesmo, né? Eu nasci em Atenas, Grécia. Cheguei no Brasil com 3 anos de idade, né? E desde então eu vivo aqui, mas não esqueço o meu local de origem, né? A história é maravilhosa, a Grécia contribuiu com a maioria das coisas que nós temos hoje, foi um foco bonito. Existe muitos fenômenos ufológicos na Grécia, pouca gente fala disso, mas principalmente porque na Grécia a igreja é muito forte, então ela não deixa muito se falar sobre esoterismo, essas coisas, então você fica mais ou menos mal visto. Né?
Mas estou aqui no Brasil desde 54. De vez em quando eu volto para lá para passar aniversário, fazer um passeio na terra que eu nasci. Tenho muito orgulho de ser grego. Eu sou filho de pai brasileiro. Meu pai era filho de gregos e nasceu em Jacareí. E depois foi para a Grécia para guerrear na Segunda Guerra Mundial. E ali ele conheceu minha mãe, casou. Eu e minha irmã nascemos lá e depois ele veio para o Brasil. Então eu tenho duas nacionalidades, uma por ter pai brasileiro e outra por eu ter nascido na Grécia. Então eu posso ser tanto presidente do Brasil como presidente da Grécia, né? Tenho esse direito. Tenho os dois passaportes. E eu tenho muito orgulho de ser grego. É uma nação maravilhosa, como qualquer outra nação. E é isso. Grego, geralmente com 1 hora de live o Instagram cai, mas eu fiz uma live que durou 3 horas há 2 semanas atrás. Então, se cair, eu vou te chamar de novo, porque eu tenho mais uns 3, 4 pontinhos que eu preciso passar com você, pode ser? Então, quem é o grego, para quem tinha dúvida, é grego realmente. Inclusive, vai ter viagem agora em maio de novo, né? Vamos para a Grécia de 7 a 27 de maio, de ponta a ponta. Vai ser uma viagem legal. Então tá aí. Quem sabe você vai, né? Você falou vai fazer força para você. Lucas, porque o Lucas, quando nós somos, ele teve o aniversário grego dele. Ele passou o dia de São Lucas lá. E tivemos uma experiência muito linda. Nós saímos de Atenas, gente, eu acho que sim, tá? E fomos de carro para Delfos. Foi aonde que aconteceu aquela história que eu te contei, que de repente, em 15 minutos, tínhamos andado 3 horas. Uma coisa muito estranha. E que o Lucas lembra disso. E ele quer voltar lá para ver se ele tem experiência de novo. Era onde as pitonisas, né, inalavam os gases e entravam em transe, e a partir daí faziam as adivinhações. Aquele lugar continua mágico. Já fui lá 3, 4 vezes. Continua. E continua muito forte. E é isso. A Grécia é linda. Eu realmente estamos fazendo de tudo para irmos, né? Até o marido quer ir também. Opa! Agora, como você chegou na TV? Porque antes você era bancário, não era? Não, eu fui bancário, eu fui gerente de banco, eu tive loja, fiz um monte de coisas. E fui morar 3 anos no Espírito Santo. E ao retornar para Florianópolis em 2003, eu resolvi fazer um programa de televisão, apesar de não ser homem de televisão nem coisa nenhuma. Eu falei, puxa, tem que fazer uma coisa que saia da mesmice. O que a gente vê na TV é isso aqui. É sorriso, é dança, é combinação, é isso, é aquilo, tudo muito pouco natural. E aquela velha história de sempre. Então, quem sabe possa se fazer uma coisa que a gente possa levar boa informação. E aí, o destino, ou seja lá como a lei, me levou para a TV Floripa, uma TV comunitária, existe até hoje ainda. Desculpa. E a partir daí, eu consegui um espaço ali. Foi em 27 de julho de 2005, eu comecei com o programa Vida Inteligente. Ao vivo, sempre foi ao vivo. Faz uns 2 anos ou 3 agora que deixou de ser, por causa da pandemia e também essas dificuldades, deixou de ser presencial. Eu lembro, até hoje, eu sou um tremendo cara de pau, eu não tenho medo de falar em público, falo para 1 milhão de pessoas, tranquilo, mas eu tremia que nem uma vara verde em pé, falando na televisão. É uma coisa muito engraçada, né? A gente fica emocionado, sei lá qual é a sensação. E a partir daí, passaram-se quase 18 anos de muita dificuldade, porque não temos e nunca tivemos, eu uso no plural, mas Vida Inteligente é eu, mais eu e mais eu. Essa que é a equipe, né?
E tem meu filho, Fernando, que edita os vídeos, coloca os caracteres, abertura e fechamento. Nunca teve patrocínio. E eu sempre tive que pagar o espaço que eu utilizava. Pagar para apresentar o programa. A maioria dos programas... Eu estou de prova, eu estive lá. Você me cedeu uma vez, né? Então, isso. O seu espaço. Então, estamos aqui. Se nós estamos até hoje, é porque a gente está fazendo a coisa certa e a lei está dando um jeito de nos manter no ar, como dizemos assim, né? Então, tem um programa rico, eu tenho orgulho de deixar mais de 1000 programas, porque ele é semanal, o programa é semanal, não é diário, né? Mais de 1000 programas de qualidade que estão no YouTube à disposição de todo mundo, gratuitamente. E tem informação maravilhosa. Mas é material para poucos, porque não tem pão e circo. Tem coisa séria no Vida Inteligente. Tem coisa que acrescenta, tem coisa que abre os horizontes, tem coisa, fala de coisa boa. Fraternidade, amor, saúde, transformação. E parece que isso não reverbera bem na maioria, né? Eu não sei se eu estou certo ou se as outras pessoas estão certas. Porque todo mundo vive bem, pelo que eu vejo. Todas as pessoas que gostam de pão e circo se divertem, vivem, e cada um na sua, como eu digo. Mas eu estou feliz naquilo que eu faço, escolhi isso, abdiquei de muita coisa, abdiquei de trabalho, de uma série de coisas, e foquei nisso. As dificuldades foram inúmeras, não estou aqui para chorar as pitangas, não. Mas venci, estou aqui e estamos aí trabalhando, sobrevivendo e vamos tocando em frente até quando a lei assim o desejar. É o que eu ia falar em off para você, eu vou falar aberto. Eu acho que eu nunca te falei em todos esses anos, né? Que já são alguns, desde 2016. Mas eu cheguei à teosofia, aos estudos, através do livro Terra Oca. Depois, uma amiga minha aqui da Suíça, que é conhecida sua também, não vamos citar o nome, ela também me falou, me explicou mais sobre a teosofia. A escola que ela participava foi uma época muito, muito interessante para mim. Só que a primeira vez que eu vi um programa seu, depois de 10 minutos eu desliguei. Deu um bug. Eu buguei. Eu falei, não, são dois doidos aqui falando. Falei, não, nunca mais. Depois eu tive alguns sonhos, pesquisei mais, aí parei para assistir, eu não lembro, eu acho que o tema era Terra Oca, também, se eu não me engano. E aí eu comecei a perceber de uma outra forma, porque é o que você acabou de falar, não é para todo mundo. E continua não sendo para todo mundo. Não. Não é que não seja, não reverbera nas pessoas. Por exemplo, que nem perfume. Tem perfume assim, feminino, vamos dizer, feminino, que me dá dor de cabeça de imediato. Né? Passo aqui, eu sinto repulsa por certas pessoas que usam determinado perfume. E tem outros que puxa, já agrada. Vou atrás só para sentir esse perfume. Então, acho que assim, as escolhas são assim. Então, a semelhante atrai semelhante. Onde está o sintonizado do seu dial, você vai atrás. Então, o programa Vida Inteligente é para poucos. Ele traz assuntos transcendentes. Assuntos Desculpa, é o relógio que o meu marido encontrou e trouxe para casa de presente. Interferência terrestre aqui, ó. Desculpa, eu tinha que ter desligado essa jossa. Mas é bonitão, eu gosto de coisa antiga, né? E ainda mais achada, que na Suíça a gente acha muito. Grego, mas você sabe que eu sou caçadora de treta, eu tenho que mexer nisso.
pode-se dizer que a maioria dos seus programas foi baseado nos estudos da teosofia? Teosofia e eubiose, né? Porque eu comecei o programa no dia 27 de julho de 2005, né? E a lei me apresentou, através de um amigo comum, me apresentou, falou, olha, vou te apresentar uma pessoa que é assim, assado. Eu falei, legal, isso aqui. E aí, no dia 28 de setembro de 2005, uma data importante dentro da Sociedade Eubiose. da Eubiose, né? Quem quiser saber sobre ela, que entre, que estude. Eu não estou aqui como porta-voz, né, de dizer as coisas. Coincidentemente, nesse dia, o Jorge Antônio Ouro começou a participar do programa Vida Inteligente, explicando o que era o 28 de setembro de 2005. E eu gostei da conversa. Eu achei interessante a conversa, porque eu nunca tinha ouvido nem sobre eubiose e nem sobre nada daquilo que ele falou naquele programa. Para mim foi tudo novidade. Tanto é que foi novidade que eu convidei-o para voltar e darmos sequência àquela conversa. Bom, essa conversa durou de 28 de setembro de 2005 até 23 de setembro de 2021. 2021 não, 2022. 22. Quase 17 anos. 17 anos, né? Por mais alguns dias completaria 17 anos. E nesse tempo, falou-se de eubiose, falou-se de teosofia, falou-se de outras ciências, né? De todo o conhecimento, mais focado dentro da eubiose. Eu me identifiquei muito com os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, tanto é que eu entrei para a escola iniciática, a eubiose é uma escola iniciática, cursei os graus, fiz os graus e, finalmente, passei para o que chamam de série interna, né? Que é uma série que permite que você acesse documentos que você não acessa enquanto você está estudando. Então, me encontrei nessa questão, aprendi muito, continuo aprendendo, estou feliz, triste por ter perdido alguns dirigentes, né, que o tempo é cruel para todos, né? A vida é assim, né? Tem vencimento, mas continuo firme no meu ideal, no meu propósito, fiel àquilo que eu estudei, àquilo que eu continuo fazendo, e estamos aí. Então, Vida Inteligente, a cada 15 dias falava-se, e ainda continua se falando, peguem os programas a partir de 23 de setembro de 2021 até hoje, fala-se muito sobre eubiose também, né? Que é uma ciência que eu acho que é muito interessante. Teosofia, professor Henrique José de Souza, Maitreya, como é que é? A obra do Eterno na Terra. Muito bom, muito bom. Mas reverberou em mim, pode não reverberar em ninguém aí, cada um. Aquilo aí, você vai aonde você se sente atraído, onde você se sente bem. Eu passei por um monte de lugares. Fiquei um tempo, quando achei que não precisava, não me agradava mais, eu saía, né? Então, eu acho que o buscador é assim, ele vai buscando. Às vezes ele acha que ele está no caminho, que ele encontra, de repente aparece outra coisa, ele desvia e vai buscar aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe dê satisfação, aquilo que ele dá e recebe, ou recebe e dá também. Porque não adianta uma via de mão única, de uma só mão, né? Então, hoje eu estou feliz comungando dessa escola que eu estou participando. Tenho muitos amigos, muitos irmãos, né? E continuo divulgando os ensinamentos do professor Henrique José de Souza. Isso aí. É um lindo trabalho. Muito obrigada. Agora chegou a hora de falar sobre esse livro. Esse livro, Extraterrestrial Teachings,
Ensinamentos Extraterrestres. No Brasil, ele tinha... Ele foi, tipo, psicografado? Não posso dizer que foi psicografado, porque você tocou num assunto que você me deu a oportunidade de explicar alguma coisa. Então, como eu disse que eu ouvia palavras sem som, repetindo, e aí eu tinha que sentar e escrever. Eu fazia o que parecia ser psicografia, eu adorava o que eu lia depois, né? Eu achava que era alguém escrevendo através de mim, ou ET, ou sei lá o quê, ou espírito e tal, até que um dia eu acordei diferente. Acordei diferente, como se fosse um entrante. Dormi de um jeito, acordei de outro. Uma visão nova sobre todas as coisas. E a partir daí eu vi que tudo isso aí podia ser eu mesmo. Por que eu não posso escrever uma coisa bonita? Hein? Né? Por que a coisa bonita tem que ser um terceiro? Fulano de tal, patati patatá. Então, essas coisas começaram a fluir. E eu transformei em livro e fui modificando até que eu publiquei 5 livros, né? Vou dizer os nomes aqui. O primeiro, Contatos Interestelares. O segundo, Memórias de um Kumara. Terceiro, tudo que você sempre quis saber sobre extraterrestres, sobre raças extraterrestres, mas nunca teve a quem perguntar. É assim que está registrado na Biblioteca Nacional. Olha o tamanho do nome do livro. O quarto livro, O Ungido. O Ungido. Ungido, que é o Cristo, né? Mas não fala sobre o que ele teria dito. É um livro pequeno, de 50 páginas, mas de muita profundidade, dando uma interpretação diferente àquilo que ele falou, sobre aquilo que ele falou. Né? Por exemplo, vamos criar polêmica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele não disse, no meu ponto de vista, ao meu ver, ele não disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, não seria o pastor. Ele quis enaltecer o eu sou de cada um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, eu escolho seguir uma linha, uma conduta, uma direção, para poder eu sou a verdade e a vida, a luz da verdade e a vida, e eu vou para o Pai se eu quiser, dentro do meu livre-arbítrio. Então, por aí vai. Não tem muita polêmica. Quem lê sabe que vai encontrar muita coerência. E o último livro foi o Grande Sol Central, a reconexão do homem com a sua fonte de criação. Travou? Não, não. Não? Eu estou tentando lembrar qual que eu tenho aqui. Eu tenho outro seu aqui. Então, e esse aí, como eu acordei diferente, como eu disse para vocês, um dia, eu já não era mais o mesmo de cabeça, eu retirei todos esses livros de circulação, porque já não condiziam com o que eu pensava. Eu teria que readaptá-los, mudar muita coisa que estava escrita, adequando a minha nova verdade. Ah, mas grego, isso aí não serve para você, mas serve para outras pessoas? Não, de jeito nenhum. Essas pessoas estão ligadas a mim. Se eu mudei, eu não posso dar um negócio que já não coaduna. Fui nos congressos, disse que eu estava pensando diferente, pedi desculpas porque eu tinha professado a minha verdade anterior, e assim foi. Tirei, na época, em 2003, foi por aí, eu joguei fora e inutilizei R$ 73 mil em 2003 de livros novíssimos, não doei, não fiz nada, foram inutilizados. Então, pronto. Um dia, quem sabe eu reedite ou então disponibilize gratuitamente através de e-book, né? Porque eu não quero vender nada, não quero reeditar nada. Eu quero passar para frente com outro tipo de consciência, digamos assim. Né? E esse livro, aí eu pedi para um amigo, um grande amigo, e ele transcreveu para mim. Ele
faz traduções para Mardras, é um talento grande. Ele traduziu para mim, para o inglês, o Grande Sol Central. Eu fiz algumas adaptações e ficaram como Extraterrestrial Teachings, ensinamentos extraterrestres, né? Contatos com seres de luz. Eu usei o extraterrestres porque você ainda fala muito pela vitrine, você tem que usar o que as pessoas ainda querem, né? Você tem que mostrar aquilo que faz com que as pessoas se aproximem do seu objetivo. Quando for ler, vai ver que são seres de luz que a gente fala e cada um denomina como quer. E esse livro, a Vivian entrou como parceira, editou alguns exemplares aqui no Brasil, né? Esses exemplares, algumas pessoas foram agraciadas com ele, que é uma língua, nem todo mundo entende inglês, e principalmente uma linguagem diferenciada, né? Diferenciada. Todo mundo entende, mas é um outro nível, né? E agora nós estamos, Vivian está cuidando disso, aí na Europa. Certamente ele não deverá ser físico, ele será um e-book e vai estar muito mais acessível e disponível para quem sentir ressonância com o tema. Que ano que foi isso? Eu não lembro. Aqui está 2016, mas foi isso. 2016. Foi 2016. Faz 7 anos aí que foram impressos no Brasil alguns exemplares. Mas também aproveitando, tá disponível para fazer mais cópias, mais tiragens, né? Para quem se interessar, passa para mim ou para o Grego que a gente vai estar mandando fazer mais. Para quem domina a língua, é claro, que é dar de presente, porque é realmente interessante, né? Muito, muito. Pelo menos a pessoa que está com ele na mão para fazer o e-bookers aqui adorou. Tirou algumas partes que ele acha um pouco, será? Mas eu acho que o interessante é isso mesmo, cada um ter a sua própria dúvida e pensar pela própria cabeça, mas o material está excelente. Isso aí. Quem vai... Para finalizar, meu querido, o que seria a missão do Grego? Missão? Agora, depois, a missão, depois de tanta coisa que aconteceu nesses últimos anos, qual é a missão que você ainda agarra com força? Qual é a sua missão? Olha, eu tive 2 problemas sérios, né? Um infarto em 2013 e tive mais um problema sério recentemente, onde eu fiquei 9 dias numa UTI, né? Por causa de uma arritmia. E esse tipo de evento, ele faz com que, muitas vezes, eu me retraia. Retraia no seguinte, vou puxar o freio de mão. Puxar o freio de mão não em disciplina, que eu tenho que mudar, eu tenho que emagrecer, eu tenho que ter uma alimentação mais regrada, eu tenho que fazer esporte, patati patatá. Não, pelo contrário. Eu me questiono, começo projetos novos? Quanto tempo ainda eu posso estar aqui para dar continuidade nesses projetos? Porque só eu posso dar continuidade nesses projetos. Agora comecei ontem, lancei ontem a público, que eu participei, né? Então ele é meu também, né? Meu e de mais 2 pessoas. A linguagem de criação. Linguagem de criação, um negócio fantástico para a humanidade. Linguagem de criação. Então, está acontecendo, as pessoas que já aderiram, fizemos 2 lives, fizemos um grupo de WhatsApp, as pessoas estão participando, as pessoas captaram, nós estamos criando uma nova linguagem, nós estamos criando linguagem de criação. É diferente disso que nós estamos fazendo aqui hoje. O que nós estamos fazendo hoje é linguagem de comunicação. Toda a linguagem de criação é usado o hemisfério direito do cérebro. Direito. Então, é um negócio maravilhoso e que estava guardado há muito tempo e não dava certo. Eu tentei muitas vezes colocar ele em andamento e sempre travava e eu achava que não era o momento e realmente não devia ser.
Mas apareceu a oportunidade e o tiro inicial foi dado e, dessa vez, o carro andou e vai andar mais ainda. Então, é um grande trabalho. Esse sim é um legado que pode ficar, porque não é mais meu, é de todo mundo. Né? Não é meu, não. É de todo mundo. Isso aí não precisa estar aqui para que isso se desenvolva. Né? Porque a gente vai disponibilizar de tudo para as pessoas darem continuidade sozinhas sobre isso. E como que a pessoa pode participar? Eu vou estar colocando o link, inclusive, desses dois programas aí para o pessoal também, nas minhas redes sociais, e eu ainda não vi, vou ver também. Como que a pessoa faz, por exemplo, para participar do grupo, do WhatsApp? Não, aí, primeiro, existem algumas condições, né? Que tem que assistir 2 programas que eu fiz, há alguns anos atrás, que é Linguagem de Criação, foi no Vida Inteligente Interativo. Então, procure Programa Vida Inteligente Interativo, Linguagem de Criação, e assista. E recentemente que eu fiz outro programa, solo também, sozinho, cujo nome que eu dei foi Mantras de Criação. Então, antes de pleitear, participar do grupo, você tem que saber onde você vai participar e no que você vai participar. Senão você entra de calça jeans num jogo de futebol, né? Vamos dizer assim. Você salto alto e você não está de chuteira, você não está de calção, então você tem que estar. Então, você assistindo, você já fica a par do que nós estamos tratando. Porque a responsabilidade é grande. Construir, criar uma nova linguagem, imagina só a responsabilidade. Uma linguagem de construção, uma linguagem que transforma, que muda, que cria, que transforma. E eu acho interessante porque muita gente fala de co-criar é como se fosse só um coadjuvante, acho que é isso que fala, né? É, E criação já vejo como eu crio, estou criando, estamos criando algo, já não sou mais um co-criador, eu não preciso mais de algo externo ou algo até mesmo superior. Seria mais ou menos isso? com certeza. Todos são criadores. Todos. A partir do momento que eu sei. O meu amigo, que eu posso dizer o nome dele aqui, que é meu amigo e é uma grande pessoa e de muito conhecimento, Elcio de Souza Lopes, né? Diretor templário, diretor de ritualística da SBA. Uma vez fizeram uma pergunta para ele, não interessa que pergunta que foi. Aí ele respondeu, eu estava presente, isso foi em Itaparica, na Bahia. Ele falou, você pode fazer tudo o que você quiser do que você está falando, desde que você saiba o que você está fazendo. Então, isso eu gravei. Desde que você saiba o que você está fazendo. Você sabendo o que você está fazendo, nossa, você é um criador. Você põe criador nisso. Você é um construtor, um criador. Né? E deixa de ser o co-criador, né? Porque você começa a criar. Você tem toda a chance, todo o poder e toda a capacidade de criar. Então é isso. Foi bom você abordar isso aqui, porque temos que sair de coadjuvantes, né? Sair de coadjuvante e vamos partir para ator principal. Né? Somos todos um. Mas nós temos que ter consciência de que nós somos todos um. Trabalhar pelo mesmo objetivo, cada um na sua individualidade e acreditando no seu potencial de criação. Mensagem final. Mensagem final é que quem não vive para servir não serve para viver. Pensa alguma coisa, vê se você está sendo útil para você, para sua família, para a sociedade. Veja se está valendo a pena você se manter nessa grande oportunidade que é poder viver. Poder estar num plano, no meio de pessoas, no meio de planeta, para você poder servir. Eu estou sendo útil? Né? Se eu não estou sendo, onde eu posso ser? O que eu posso fazer? Né? Então, isso, uma autocrítica, uma autorreflexão e botar a mão na massa. Nós estamos precisando disso. Fala-se, tem muito rezador,
muito meditador, mas pouco trabalhador. Pouca gente bota a mão na massa. E nós estamos precisando, nós, humanidade, estamos precisando de gente que põe a mão na massa. Saia por aí, transforme, crie, construa. E é isso. Somos poucos. Toda grande caminhada começa impreterivelmente pelo primeiro passo. Então é isso. Então a sugestão que eu dei, a Vivian depois posta para as pessoas que estiveram aqui na sala hoje, os 2 programas os quais eu disse para assistirem previamente, antes de pleitear entrar para o grupo de WhatsApp, onde a gente está criando. E todo mundo pode criar, e todo mundo é bem-vindo, desde que entre com, pelo menos, o uniforme do jogo. Tá bom? É isso aí. Obrigado pela oportunidade. Diego, muito obrigado. Quem tem que agradecer sou eu. Eu vou te falar que eu tive dor de barriga, eu tive taquicardia, eu tive alergia, eu tive tudo hoje. Também não sei porquê. Creio que para mim sempre foi uma vontade muito grande poder estar com você no bate-papo, porque eu também me inspirei muito em você. Principalmente quando eu fui para a Serra do Roncador. Quando eu comecei a falar com as pessoas, eu ia só mostrar do meu jeito. E quando eu falei, gente, olha que coisa bonita, olha onde eu cheguei através do trabalho do grego, do Vida Inteligente, eu também posso perguntar para as pessoas o que elas acham, o que elas veem, o que elas sentem. Então, se você não sabe, está sabendo agora, você foi uma das pessoas que me inspirou a começar a fazer meus bate-papos. Muito obrigado por você estar presente hoje. Significa muito para mim a sua amizade. A hora que quiser, estão aí à disposição novamente, o assunto que você queira conversar. É isso aí, estão à disposição. Valeu, Vivian, sucesso para você. Obrigada. Gostei muito do... Como é que é? Aladdin? Como é? Do Magic Jean. Gostei muito do nome. Magic Jean. Magic Jean. Igual você fez com seus livros, eu fiz com a Vita Cosmic, né? Então, tudo que for vir, vai vir com Magic Jean a partir de agora, que é uma outra visão que eu tenho. Desejo... Que cada um pode conseguir sua própria magia, né? Eu desejo sucesso para você. Você sabe que eu te elogio sempre porque você é uma guerreira. Guerreira. Se você faz certo ou errado, não importa. Mas você é uma guerreira. Isso eu admiro. É a mulher que cai e levanta, não interessa, toda estourada, toda doída, mas levanta e segue em frente. É um fênix perene. E você sabe que eu não ganho nada elogiando você, né? Você não pode me dar nada além da sua amizade. Então, eu falo uma verdade. Eu gosto de enaltecer as coisas boas das pessoas. Você é um exemplo para muita gente aí, nesse aspecto de perseverança, de vontade, de realização. Você tem coisas que pouca gente tem. Então, você tem toda a capacidade de conseguir tudo que você deseja mesmo. Pelas vias legais, pelas vias boas, pelas vias normais. Sim. Pelas vias da lei, claro. Perfeitamente, é isso aí. Valeu? Valeu, obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Vou estar postando direitinho, colocando os links. E é isso. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Obrigado, Grego. Valeu. Beijo, gente. Obrigado. Tchau, obrigado. Paz. Ufa, gente. Olha, de coração, obrigado por estarem aqui. Quem ficou, quem passou, quem vai estar compartilhando, quem vai estar clicando. Eu só tenho muito que agradecer. Essa live estava para acontecer já há alguns anos e hoje aconteceu. E eu estou feliz. Eu só posso falar que eu estou feliz e muito obrigado.